1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Olha que texto maravilhoso, que texto tremendo. Vai haver tentação. Como eu disse, enquanto nós estivermos vivos, nós seremos tentados. Mas duas coisas aqui que Paulo diz. Deus não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Então não vem com essa conversa assim, ai, foi mais forte do que eu. Não, não é mais forte do que você. Deus não permitiria. Se fosse mais forte do que você, Deus não permitiria. E ainda que seja uma tentação assim, que queira te derrubar, e eu volto a repetir, eu não estou falando só de tentação na área sexual, mas em tentação com dinheiro, com as coisas de Deus, com o seu corpo, com vícios, com muitas coisas. Quando vocês forem tentados, o próprio Deus vai providenciar um escape. É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra? Então receba isso no seu coração. Se você for tentado, primeiro, Deus não vai permitir que essa tentação seja mais forte que você, e Ele mesmo vai providenciar um escape. Ele mesmo vai dar a solução para que você a possa suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Para você permanecer de pé, cuide dos seus olhos. Mateus capítulo 6, verso 22 diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo vai ser luz. Cuide dos seus olhos. O que você anda vendo? E hoje em dia, né, com essa facilidade que nós temos de internet, de rede social, de um clique você vai para qualquer lugar que você quiser, cuide dos seus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Salmo 119, verso 37. Olha o que o salmista diz. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Olha que palavra sábia do salmista. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Deus não trouxe você aqui até esse vídeo, até essa live. Daqui a pouco eu vou ler aqui alguns comentários. Mas eu quero dizer que Deus não trouxe você aqui até essa live para você conhecer a queda de Saul com arrogância, mas para você olhar para dentro de si mesmo, como eu estou olhando para mim, para a minha vida, e dizer assim, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não confio na minha própria força. Eu decido vigiar, eu preciso vigiar. Tira do meu campo de visão as coisas inúteis. Quem está de pé, vigia para não cair. Ah, pastor, eu caí. Eu acabei caindo. Se você caiu, como o nosso querido escritor lá, né? O Philip Yancey, saiba que existe graça de Deus. Se você quiser se arrepender e recomeçar. Mas se arrepender de verdade, arrependimento genuíno e ter uma vida totalmente voltada para Deus, uma vida totalmente dependente de Deus. Existe graça de Deus suficiente para te levantar novamente. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo
na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa: pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no método Vida Abundante. Clica nesse link, faça a sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Da fala de um pastor que eu sigo, que disse certa vez o seguinte, que o maior legado que nós deixamos para os nossos filhos não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro lá na conta bancária. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso nome, é um bom nome e a nossa fé. Duas coisas. É claro que eu poderia citar outras aqui, mas repare que não são coisas materiais. Acumular tesouros no céu é investir em valores eternos. Valores como o amor, a justiça, a generosidade, a compaixão, a misericórdia, a fé. É construir uma vida que reflete os princípios de Deus. Dessa maneira eu estarei acumulando tesouros nos céus. Eu respondo a uma pergunta que já me fizeram mais de uma vez aqui no direct, nos comentários dos vídeos. Pastor, como eu acumulo tesouros no céu? Invista em valores eternos. Invista naquilo
que Deus ama. Invista naquilo que é precioso aos olhos de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos de acordo com os mandamentos de Deus, nós estamos investindo em um tesouro que nunca vai ser perdido. Amém? Deixa eu só ver aqui os comentários. Nós somos 320 pessoas ao vivo aqui no YouTube, 46 pessoas ao vivo no Instagram e aqui no Facebook nós somos 9 pessoas, somos aproximadamente 400 e poucas pessoas. Não se esqueça de dar o like no vídeo, isso é muito importante. Repare que quando você dá o like, vai aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. Amém? Presta atenção, irmãos. Essa expressão que Jesus finaliza esse raciocínio aqui, ela é muito importante para a nossa reflexão. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? O que é prioridade para você? Essa pergunta de Jesus é uma chave para a nossa vida. É algo que nós devemos nos perguntar. O que é mais importante para mim? O que é prioridade na minha vida? O nosso tesouro revela o que é mais importante para nós. Se os nossos corações estão fixados em bens materiais, em reconhecimento, em coisas passageiras, em poder, sucesso, fama, a nossa vida será moldada por essas prioridades. Mas se o nosso coração estiver em Deus, buscando o reino dele e a sua justiça, nós vamos viver de maneira diferente, colocando a nossa energia em coisas que têm um valor eterno. Então Jesus nos desafia a reavaliar as nossas prioridades. O que nós consideramos mais importante em nossa vida? O que nós estamos buscando de verdade? As nossas ações, as nossas decisões, as nossas escolhas diárias revelam aquilo que nós de fato valorizamos. Então, essa passagem, ela nos convida a essa reflexão. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos incentiva a buscar sucesso. Mas o que é o sucesso? O que é o sucesso? Eu não estou dizendo que você não deva ser uma pessoa de sucesso, mas o que é o sucesso para você? É ser maior do que os outros? É ter mais dinheiro do que os outros? É ter uma casa mais bonita do que a das outras pessoas? É viver se comparando com pessoas que não temem a Deus? A sociedade nos ensina que ter mais é sinônimo de ser mais feliz. A sociedade nos ensina isso. As redes sociais nos ensinam isso. Ter mais, se eu tiver mais, eu serei mais feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. E aí as pessoas vivem em função de ter mais dinheiro. E aí elas se esquecem de criar memórias positivas com a mãe, com o pai, com os irmãos. Elas se esquecem de apreciar as coisas belas da vida, o nascimento de um filho, de um neto, o sorriso de uma criança, a companhia do seu cônjuge, uma refeição pela manhã, por mais simples que ela seja, um café da manhã,
uma roupa. Ah, mas eu preciso ter a roupa daquela marca, porque aí eu serei uma pessoa realizada. Será que vai ser mesmo? Olha como que nós estamos nos enganando, irmãos. Eu preciso ter o carro do ano, porque aí eu vou ser mais feliz. Será que é um carro que vai te fazer feliz? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Durante a nossa vida, durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, nós teremos alegria. Nós teremos muitos motivos para nos alegrar. Teremos sim um tempo de dor, de sofrimento, de angústia, de perdas, né? Algumas pessoas que nós amamos, nós vamos nos despedir delas ao longo da vida. Mas nós não podemos deixar de considerar que Deus também nos proporcionou momentos de alegria aqui na terra. Alegria. Alegria de se formar em um curso que você estudou, que você esquentou aí, banco de faculdade durante 4 anos, né? Que você esteve presente em uma sala de aula, fazendo o seu 2º grau durante 3 anos, 4 anos. E aí quando você se forma, alegria, satisfação, alegria por conseguir o primeiro emprego. Como é bom, não é, irmãos? A gente se alegrar pelo primeiro emprego. Eu me lembro do meu primeiro emprego, que alegria. Eu consegui um emprego num banco. Eu fui bancário. Aos 18 anos eu consegui meu primeiro emprego. Que alegria. Alegria quando a gente se casa com a pessoa que a gente ama. Eu fiquei muito alegre quando eu me casei com a minha esposa. Ela foi minha primeira namorada e eu o primeiro namorado dela. E nós éramos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Mas estávamos apaixonados e nos casamos. Que momento de alegria, que satisfação. Meu Deus, que sentimento assim de realização. E aí vem mais alegria. Alegria quando nasce o primeiro filho. A primeira filha, né? No meu caso, a Gabi, foi a primeira que nasceu. Nasceu em 89. Depois, mais alegria, veio a Mariana, em 91. Que alegria. Um casal jovem, com filhos. A casa já tem outro movimento. 6 anos depois, em 96, outubro de 96, vem o terceiro filho, Gabriel. Que alegria. Então, eu não posso dizer que a vida só trouxe coisas ruins pra gente, porque isso não é verdade. Ainda hoje pela manhã eu falei sobre isso no Instagram, aqui no YouTube também, sobre essa satisfação que nós temos em muitas coisas aqui nessa vida. Nós devemos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele já nos deu, sabe? Isso deveria alegrar o nosso coração. E eu sei que alegra o seu coração. Você pode comentar aqui, você que está acompanhando, você pode escrever aqui nos comentários alguma coisa que aconteceu na sua vida pela qual você é alegre. Alguma coisa que te trouxe alegria. Escreva aqui nos comentários. Algo que trouxe a você alegria. Eu tenho certeza que você tem algum motivo para se alegrar. Só que o que João está dizendo aqui é o seguinte: eu vou compartilhar essas palavras com vocês para que
a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A nossa alegria só será completa quando nós conhecermos a pessoa de Jesus Cristo. Receba essa palavra no seu coração. Você só terá alegria plena quando você conhecer verdadeiramente a pessoa de Cristo. Versículo 5. Eu vou só até o 10, tá? Eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Espera só um pouquinho. A garganta tem hora que dá uma falhada. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Aqui já tem uma outra história para contar. João estava falando de Jesus, começa falando, olha, nós vimos ele com os nossos olhos, nós tocamos nele, nós andamos com ele, nós ceamos com ele. Estávamos em vários momentos em que ele operou milagres. E agora João começa a falar o que ele ouviu de Jesus. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Quando o apóstolo João está dizendo que Deus é luz e nele não há treva, João está nos explicando que Deus não compactua com o pecado. Que Deus é santo, Deus é luz e ele não compactua com as trevas. Algumas outras passagens, associadas a essa aqui, eu quero deixar para você. João capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Salmos 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A quem temerei? Então, Deus é luz e nele não há trevas. Essa passagem aqui, no versículo 5, é um chamado para que nós vivamos uma vida de santidade. Versículo 6. O versículo 6, ele complementa essa ideia. Olha só. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós dizemos que nós temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andamos nas trevas, nós estamos, na verdade, mentindo. Nós não estamos praticando a verdade. Se você diz que é de Jesus, você deve se afastar do pecado. Pastor, quem vai me dizer o que é pecado e o que não é? Leia a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Se você tiver dificuldade, acompanhe as mensagens aqui do Minuto com Deus. Todos os dias nós temos uma breve palavra aqui de interpretação das Escrituras, mas você pode também procurar ajuda próxima a você, com pessoas que sejam maduras na fé, pessoas que vão te mostrar passagens bíblicas, que vão ensinar você. Eu sei que existem milhares de igrejas espalhadas por esse Brasil afora, onde você pode aprender, você pode ser discipulado, você pode se batizar, porque nós temos que ter essa preocupação de andar na luz e não nas trevas. Deus não compactua com trevas, irmãos.
Eu quero citar ainda João capítulo 3, do verso 19 ao 21, que diz assim, olha: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Quem está em pecado, muitas vezes não quer se aproximar de Jesus, porque tem medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, a luz veio ao mundo, só que é interessante que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras humanas são más. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.